Faltam apenas 10 rodadas para o fim do Brasileirão. Por isso, chegou a hora de olharmos para todos os jogadores e definir quais foram os melhores até o momento. Mas, para que as coisas fiquem mais interessantes, escolhemos apenas um por clube. Assim, temos uma lista variada, mas sem esquecer de mencionar outros destaques que também estão em nosso radar. Tudo isso sob a ótica da análise de dados e estatística. Vamos abrir essa lista com Luís Henrique, um dos destaques no futebol brasileiro ao longo do ano. Não seria para menos, já que, como citou até mesmo um inscrito, o cara é um trator. Essa afirmação é 100% verídica, pois o ponta realmente passa por cima da marcação adversária como se não fosse nada, sendo o 10º driblador mais efetivo do campeonato. Porém, é importante notar que sua habilidade é mais explorada dentro da área, fazendo com que seja o primeiro em pênaltis sofridos. Seu porte físico também faz muita diferença, pois quando o assunto é dividida, ele se torna um monstro. Tem sido fundamental na campanha do Botafogo, assim como outros jogadores que já citamos em vídeos recentes, como Marlon Freitas, Savarino e até Cuiabano. Mas, se tem uma coisa que Luís Henrique precisa fazer se quiser ser o melhor dessa edição, é chutar mais para o gol. Seus números estão abaixo da média de outros jogadores na mesma função. Rodrigo Garro mostra jogo após jogo o porquê bate de frente com qualquer um dessa lista. Mesmo com a situação terrível que vive o Corinthians no Brasileirão, o mais louco do bando faz toda a diferença em campo. Sua capacidade criativa o coloca em segundo nas grandes chances criadas, assim como em passes decisivos. Só não tem números ainda melhores, pois o resto da equipe não aproveita toda a capacidade do argentino. Ele é o primeiro em assistências esperadas, que são aquelas situações onde o jogador coloca seu companheiro na cara do gol com chance clara de conversão. Com certeza, a chegada de nomes como Hugo Souza, André Ramalho e Thales Magno, além da grande fase que vive Romero, deram outro nível de consistência para o clube. Porém, o grande nome continua sendo ele. Se você quiser entender o porquê do jogador ter desenvolvido tanta identificação com o fiel torcedor, assim como um pouco de sua história, basta assistir ao mini documentário que fizemos do Meia aqui no canal. Tenho certeza que será um dos melhores conteúdos sobre o jogador que encontrará na plataforma. Pode até parecer estranho um goleiro fazer parte dessa lista, já que as possibilidades de um defensor ser eleito melhor jogador do campeonato são praticamente nulas. Mas seria um crime não inserir João Ricardo nessa lista. O cara é um dos maiores responsáveis por esse grande momento que vive o Fortaleza, brigando lá no topo do Brasileirão. Fechou a meta como poucos, sendo o segundo com o maior número de gols evitados, o quinto com menos gols sofridos e primeiro em defesas por jogo. Seus números são insanos. Fato que existem outros nomes que se destacam, como Pochettino, Pikachu e Lucero, mas nenhum deles foi tão importante nesse campeonato quanto João Ricardo. Já que estamos falando dos defensores, é preciso lembrar do futebol que vem praticando Gabriel Xavier, pois é o que mais entrega no elenco. O que salvou o Bahia nesse Brasileirão não é brincadeira. Quarto em passes certos, segundo em interceptações e terceiro em cortes por jogo. Exatamente os 3 quesitos que fazem dele o melhor zagueiro até a rodada 28 do Brasileirão. É bom lembrar que desde o ano passado, quando tinha menos minutos em campo, já mostrava muita qualidade. Sua evolução para a temporada atual é enorme. Arrisco dizer que, se continuar progredindo desta forma, será um excelente nome até para mudar um pouco a cara da defesa da nossa seleção, ou você ainda prefere o Marquinhos, que joga na poderosa Liga Francesa? Bora fazer uma menção honrosa a Marcos Felipe, Juba e Everton Ribeiro, pois também são importantes na campanha. Agora chegou a vez de falar de alguém que já foi craque do Brasileirão em 22 e tem chances de repetir a façanha em 24.
Gustavo Scarpa é uma das melhores opções em solo brasileiro para atacar o lado direito, tem muita técnica e controle de bola, dando outra dinâmica para o Galo no campeonato. Quando se trata de assistências esperadas, é o terceiro melhor da competição. Oitavo em chutes no gol, 10º nas bolas longas. Além de ser um excelente garçom, todos esses fatores mostram o quanto contribui para a equipe. Lógico que Hulk, Paulinho e Arana merecem suas citações, até porque também são fundamentais no time. Mas todos eles tiveram oscilações ao longo do ano. Menos Scarpa, que esteve consistente desde que chegou em Minas. O grande destaque do Flamengo nesse campeonato brasileiro é Luiz Araújo. Fato que daria para citar Pedro, mas sua lesão foi gravíssima e não voltará aos campos esse ano. O Coringa é outro que chamou a responsa e está fazendo o que pode. Mas o ponta cria uma dinâmica ofensiva que está fazendo falta aos rubro-negros. Sua capacidade de enxergar espaços e encontrar os companheiros em boas posições o colocam em primeiro nas grandes chances criadas. É um dos líderes em assistências, assim como nas assistências esperadas. Só que a característica que mais chama a atenção no jogador é sua tomada de decisão. Ele comete pouquíssimos erros. O curioso quando se fala no Mengão é pensar que mesmo contratando o ex-técnico da seleção brasileira, aquele que ficou 6 anos no cargo e venceu 80% das partidas, não conseguiu alcançar minimamente as expectativas. Os técnicos brasileiros estão cada vez mais defasados, sem versatilidade tática, apenas entregando os coletes e fazendo discursos genéricos no vestiário. Porém, uma das poucas boas decisões de Tite foi dar mais minutos a Luiz Araújo. O único centroavante a entrar nessa lista é Pablo Vegetti. O Pirata tem feito a alegria da torcida vascaína com gols decisivos que muitas vezes definem placares, levando pontos importantíssimos na briga do clube por uma vaga na Libertadores. Lógico que não podemos esquecer de Léo Jardim e Piton, que também são peças-chaves no elenco do Gigante da Colina. No Brasileirão, Vegetti já marcou 9 gols e mostra grande capacidade na finalização. É o segundo que mais chutou e terceiro quando se trata de acertar o alvo. A única coisa que pesa em desfavor do argentino é a quantidade de chances perdidas, pois é o segundo que mais perdeu chances claras de marcar. Apesar da fase horrível vivida pelo Grêmio no campeonato, olhando para os dados, é fácil afirmar que o time estaria em uma situação ainda pior se não fosse por Franco Cristaldo. O meia é o armador do time, aquele que dita o ritmo das jogadas ofensivas, sendo o 7º que mais entregou passes decisivos. Diferente de outros meias criativos, ele tem uma peculiaridade interessante, pois é um dos que menos perde a posse de bola, um fator essencial na construção dos ataques. Menção para Braithwaite e Soteldo, apesar do resto do time não estar colaborando muito. Antes de falar sobre a grande revelação do futebol brasileiro no ano, preciso lembrá-los que nossa proposta de conteúdo e estética é bem diferente do que encontrará por aí. Por isso, se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva e principalmente comente sobre a lista. Quem será o grande craque do Brasileirão? Voltando ao Estevão, podemos afirmar que o menino é talento puro. Com apenas 17 anos, é o líder do campeonato em participações em gols, sendo o maior assistente, 5º que mais chuta no gol e 4º que mais acerta o alvo, 4º em grandes chances criadas e 5º em dribles certos. O menino disputa seriamente o título de craque brasileiro em sua temporada de estreia. O que nos preocupa é a transferência para o Chelsea, que tem um gringo colocando dinheiro como se não houvesse amanhã, com vários talentos deixados de lado no elenco. Seria muito difícil imaginar que Estevão chegaria para ser o nome do time. Mas você sabia que mafiosos já tentaram destruir o futuro desse garoto? Contamos essa história em um vídeo que estará na descrição.
Bora falar de outro craque que está fazendo um excelente campeonato, sendo o principal responsável por elevar o patamar técnico do Cruzeiro. Matheus Pereira briga forte para ser o grande nome do Brasileirão, é um meia aplicado taticamente que está sempre buscando o jogo. Quinto com mais participações em gols, grandes chances criadas e passes decisivos. Segundo que mais serviu assistências e nono quando se trata de assistências esperadas. Já falei em outros vídeos que acho absurdo esse jogador não ter sido convocado. Inclusive já documentamos sua história inspiradora em vídeo, só chegar ali na descrição. Honestamente, acho que seria uma opção com futebol bem diferente dos mesmos nomes de sempre. Não podemos esquecer William, que tá voando, além de João Marcelo, muito sólido. Mas quero saber qual é a sua opinião sobre a lista. Bora trocar uma ideia nos comentários.